paz, amados irmãos, nossa alegria em poder retomar o nosso curso de evangelização na Escola Dominical. Queremos, antes de tudo, saudar e agradecer a Deus pela vida das mães, Dia das Mães, dia especial, dia que nós podemos celebrar com alegria no coração tudo que estas mulheres representam em nossas vidas. E nós desejamos então que você também possa ter alegria no seu coração de poder meditar e pensar na palavra de Deus e refletir sobre as nossas atribuições, os nossos desafios, a posição que o Senhor quer que nós tenhamos como crentes em Cristo Jesus em relação à evangelização. Nós paramos na aula anterior falando sobre estratégia. Estratégia é toda a estrutura de pensamento que nos leva a fazer uma ação que está proposta. Parece algo estranho, mas é algo muito simples que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós nos levantamos e temos uma sequência de propostas de atividades que vão acontecer no nosso dia. E essas coisas que nós vamos fazer têm um começo, um meio, um fim, tem um antes, um durante, um depois. Essas coisas são integrantes, são partes de uma estratégia. Nós falamos na aula anterior que a palavra estratégia vem de uma utilização militar, evidentemente que era algo muito mais complicado, mais complexo, mas tudo que nós fazemos tem uma base de uma estratégia, né? Eu me levanto e vou ao banco pagar uma conta. É uma estratégia para que eu possa realizar uma tarefa e eu vou verificar qual horário que eu vou, como que eu vou, se eu vou a pé, eu vou de carro, se eu vou pagar essa conta pela internet, em dinheiro, com cartão, no banco atendimento direto, no caixa, ou seja, todas essas decisões que nós tomamos quando fazemos uma coisa muito comum, corriqueira, é consequência de que a nossa mente trabalhou algumas estratégias. Quando alguém vai lavar uma roupa, por exemplo, vai definir que tipo de roupa que vai ser lavada, a quantidade de roupa, se essa roupa vai ser lavada na mão, se vai ser usada na máquina, se é na máquina, quais os produtos que eu vou colocar, quanto tempo eu vou deixar essa máquina ligada ou não, ou de molho essa roupa, como que vai ser a secagem dessa roupa. Isso que é um fato muito comum, corriqueiro, que nós fazemos no nosso dia a dia, fazem parte de uma sequência de estratégias. E como nós estamos falando sobre as características, a cultura do reino de Deus, também nós temos que pensar espiritualmente nas estratégias das coisas as quais nós vamos realizar. E a principal que nós temos ressaltado como natureza da igreja, como fundamento, como função primordial da existência da igreja, é a evangelização. Portanto, nós queremos hoje trabalhar um pouco esse conceito, como que espiritualmente nós podemos trabalhar essas estratégias para a evangelização. Nós colocamos alguns elementos anteriores fundamentais, como a oração, o preparo, como disciplina, a comunhão, a intimidade com Deus. Todos esses fatos são primordiais para construir uma base, um fundamento, uma realidade para a realização das ações espirituais como igreja. E quando eu falo igreja, eu posso estar realizando algo individualmente, como família, como alguns irmãos reunidos especificamente para isso, ou toda a igreja num evento específico e que nós vamos tentar verificar com mais consistência na nossa caminhada de aulas. A estratégia pode ser vista claramente na própria vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma estratégia missionária, uma estratégia de proclamação das boas novas, uma estratégia do seu ministério. Jesus, ao mesmo tempo que publica,
que prega, que fala, né, com várias pessoas, né, às vezes com multidões, às vezes com grupos maiores, às vezes com autoridades. Jesus faz esses insights, esses relacionamentos, mas ao mesmo tempo ele chama 12 discípulos, que são pessoas que serão integradas numa visão mais íntima, mais profunda, mais direta da obra estratégica de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem uma estratégia maior, uma estratégia com outros, a estratégia dentro das suas próprias situações da cidade onde ele morava. Depois, Jesus assume uma estratégia de fazer um roteiro itinerante e pregar o evangelho e ter relação com outras pessoas e pessoas diferentes como samaritanos. Então Jesus tem toda uma estratégia. Nós podemos perceber que não foi uma coisa inusitada. Jesus não estava simplesmente sem fazer nada e falou, bom, hoje eu vou então fazer uma caminhada, né? Jesus tinha uma estratégia dentro do roteiro do qual ele gostaria de realizar a sua obra. E nós vimos na aula passada como é importante a oração, porque Jesus gastou muito tempo em oração, e eu creio que uma das razões foi porque ele queria definir junto com o Pai a forma de atuação, a forma de relação, a forma de resultados os quais Jesus tinha objetivo de alcançar. Portanto, nós temos na Bíblia uma sequência de estratégias. A própria revelação da Bíblia é uma estratégia de Deus. A maneira como ele revelou, as pessoas às quais ele utilizou, as épocas às quais ele fez essa revelação, tudo isso mostra uma sequência de estratégias que Deus tem para alcançar objetivos, né? Para alcançar um alvo. E dentro dessa tarefa a ser realizada, desse alvo a ser concretizado, nós temos um plano de ação, um plano de realização. Como que eu vou começar, como que eu vou atuar e como que eu devo chegar nesse ponto, né? Nós lemos um texto na aula passada, né? Jesus mesmo falando sobre aquele homem que começa a construir algo e depois para e não tem mais recursos para continuar, e ele vai ser zombado porque ele não parou e teve uma estratégia, uma atuação de como realizar aquela obra. Também, do mesmo modo, Jesus fala do rei que tendo 20 mil homens e chegando uma quantidade maior de soldados, ele não vai primeiro tentar fazer um acordo de paz, então uma estratégia. Isso mostra, né, dentro até desses textos que eu estou falando da citação de Jesus, que as estratégias que nos levam a objetivos, né, a pontos que nós queremos alcançar, também terão nesse transcorrer as dificuldades, os dilemas, os problemas, os quais devem ser enfrentados de modo a que a estratégia seja completa. Então a estratégia tem alguns elementos a serem implementados, né? Então, um primeiro que nós podemos colocar é: onde eu estou? Qual é o meu contexto? Qual é a minha realidade? O que está acontecendo ao meu redor, né? Em mim, né? No outro, na igreja? Qual é a nossa realidade, né? Então eu saio de um princípio da estratégia onde eu estou, né? Depois eu olho para onde eu gostaria de ir, aonde eu gostaria de estar, quais são os alvos e objetivos que eu gostaria de encontrar, e as tarefas, as atividades, as formas de fazer os alvos serem alcançados. E entre eles eu posso também diagnosticar dificuldades, problemas, né? Verificar com quem que eu posso estar, com quem que eu posso me aliar, com quem que eu posso trabalhar junto, né? De modo que eu alcance o objetivo maior. Portanto, a estratégia não é um fim em si mesmo. A estratégia é um meio, é uma ferramenta a qual nós usamos para alcançar alvos, objetivos que nós temos dentro da nossa vida. E na visão do que nós estamos passando no nosso curso,
numa visão espiritual, a evangelização como um dos principais ou fundamentais objetivos de Deus para a igreja, nós devemos também ter esse profundo coração, essa profunda visão de caráter da nossa vida, de modo que nós possamos realizar aquilo que é proposta de Deus para a vida da igreja. Portanto, amados irmãos, tudo isso que nós estamos falando mostra também a complexidade da evangelização, porque às vezes o cristão ele não tem o desejo de se dedicar completamente à obra do Senhor. Então, ele faz da obra de evangelização um apêndice, uma programação, uma atividade esporádica que, em vez em quando, acontece e podemos nos achar assim satisfeitos de ter feito evangelização. Mas, como nós falamos, né, há pesquisas muito sérias que mostram que igrejas que crescem são igrejas que têm uma estrutura de estratégia, uma forma de ser, uma identidade missionária, uma identidade de evangelização que acarreta uma dinâmica contínua, permanente e periódica, ou seja, ela permanece num padrão de existência da vida da igreja. Isso, quando acontece, então, é algo que traz vida, renovo, né? Pessoas se convertendo, pessoas sendo agregadas à vida da igreja, e isso não é um fato inusitado. E eu creio que nós precisamos, assim, com muita consistência, com muita consciência, né, olhar para as igrejas, né, da nossa denominação, de outras denominações, e perceber a forma como elas são. Porque a forma como elas são, independente até de estruturas doutrinárias, mas a maneira como ela assume uma natureza de evangelização vai determinar a vida e a permanência e a multiplicação da existência dessa igreja em várias frentes, em várias realidades. Por isso eu quero hoje fazer um exercício com você, para que isso possa estar assim contaminando o seu coração, impregnando, né, a sua vida, de modo a você refletir profundamente nessa realidade. Isso não seja apenas uma forma de ser temporária, mas que gradativamente nós possamos aceitar isso como uma realidade de vida, de fé, de esperança, e fazer da nossa igreja, então, uma fonte permanente de recurso evangelístico, e isso seja bênção para a vida da IPI Paulo Silas. Eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 17. Eu convido então você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 17. Eu quero então, a partir deste capítulo, verificar algumas estratégias que Paulo utilizou e que eu creio que são importantes para a nossa reflexão, para a nossa estrutura de visão na obra de evangelização. O verso 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Nós percebemos nesse texto, então, uma estratégia clara de Paulo. Sempre que ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era
procurar uma sinagoga. Essa estratégia, por quê? Porque o judeu estava mais apto a entender a mensagem de salvação que ele estava proclamando em Jesus Cristo. Então, a partir deste núcleo, né, das sinagogas, ele pregava o evangelho. Então, Paulo tinha uma estratégia muito clara, como ele próprio declara no texto de Romanos, né? Primeiro aos judeus e depois aos gentios. Essa é uma estratégia que Paulo tinha em relação à pregação do evangelho para o mundo em geral. Ele ia primeiro procurar um núcleo de judeus que estavam mais aptos a entender a mensagem de Jesus Cristo, porque eram conhecedores do Torá, eram conhecedores da palavra de Deus no Antigo Testamento, e, portanto, as revelações, as profecias, as estruturas que Deus havia proclamado e preparado estavam ali anunciadas, e Paulo faz exatamente isso, anuncia a pregação do Evangelho em uma sinagoga. Diz o texto que durante 3 sábados, portanto nas reuniões, ele teve a oportunidade de ter a palavra usada e pregando na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele anuncia a presença de Jesus Cristo, o Cristo que veio, que era o Messias, e que ele tinha que sofrer, portanto morrer por nossos pecados e ressuscitar, dando vida e salvação para nós. E o texto fala que algumas pessoas se converteram, inclusive gregos tementes a Deus. Havia na cultura grega, se você viu, as 3 cidades que são citadas no início do texto, são cidades gregas. Nós estamos embaixo do Império Romano, mas são cidades de origem grega. E Paulo está pregando aos judeus dentro do Império Romano em cidades gregas. Vejam que há toda uma estrutura de estratégia que Paulo está executando dentro da sua atividade de evangelização. E ele então procura os judeus, prega o evangelho, alguns gregos, inclusive, temente a Deus, que deveriam gostar de ouvir as explanações, as explicações na sinagoga, tinham interesse, tinham sede de Deus, procuravam nas religiões conhecidas ter uma anunciação, conhecimento, uma descoberta de quem realmente era Deus, e eles estavam ali também ouvindo a pregação de Paulo e eles se convertem também, assim como judeus. E diz o texto que mulheres de alta posição. Portanto, nós temos aqui nesse processo de evangelização várias pessoas que se convertem, judeus, gregos e especifica também que entre esses judeus, mulheres de alta posição, ou seja, pessoas ricas também se converteram a Jesus Cristo. Então, Paulo mostra algumas estratégias. A estratégia de não fazer acepção de pessoa, estratégia de estar preparado, como diz Pedro, a anunciar a sua fé, a sua esperança a todos que assim desejam ouvir. Então, Paulo não fica intimidado ou com medo com as quais as pessoas ele vai falar, mas ele tem a autoridade, ele tem a intrepidez, ele tem a coragem que vem do Espírito Santo, que o próprio Espírito declarou em Jesus Cristo que nós não deveríamos nos preocupar da melhor maneira de se falar. Evidentemente que nós devemos estudar e se preparar na qualidade daquilo que nós vamos fazer, mas há momentos que o próprio Espírito nos convida em discernimento, em sabedoria, a tocar no coração das pessoas com a palavra de salvação, e isso demonstra a autoridade, não nossa, mas a autoridade que vem do Espírito Santo para realizar a obra de evangelização. Paulo, então, tem uma estrutura de estratégias para a proclamação da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, para a evangelização. Você, continuando a leitura do texto, vai verificar que há oposição, há problemas, então nós também, dentro das nossas estratégias, precisamos saber
que as coisas não são românticas, não são simples, não vão acontecer muitas vezes como nós desejamos que acontecesse. Possivelmente Paulo tinha interesse de permanecer mais tempo naquela região, mas o embate, as oposições, a tribulação é tão forte que Paulo vai para Atenas, né? E ele manda uma ordem então para que Silas, né, e Timóteo depois venham fazer parte da sua equipe novamente, quando puderem. Então, novamente, Paulo tem estratégias. Ele trabalha sozinho, mas ele também tem a estratégia de trabalhar em grupo, né, em equipe. E Paulo também percebe que Deus vai remodelando as condições, e novamente Paulo tem que fazer a pergunta: onde que eu estou? Qual que é o meu contexto, qual é a realidade que eu estou vivendo agora, como é que eu vou fazer a pregação do Evangelho. E é isso que acontece em Atenas. Atenas era uma grande cidade, né? Era a antiga capital, né? A cidade central do Império Grego. E apesar do Império Romano ter uma atribuição de domínio, a filosofia, a cultura grega continua numa ascendência, né? Tanto que era muito comum se falar grego, né? E a grande parte, né, do Novo Testamento foi todo ele escrito na língua grega, né? Então, a Grécia, apesar de não ser mais o império dominante, permanecia a cultura, a língua e a filosofia grega como expressões culturais muito fortes na época de Paulo. E Paulo sabe disso, né? Então Paulo chega em Atenas, vê aquela metrópole, aquela cidade grande, né? Mas percebe as deficiências que aquela cidade tem. Percebe que aquela cidade, as pessoas têm os mesmos problemas espirituais, a mesma cegueira espiritual que a pessoa iletrada, inculta tem. Paulo vai encontrar naqueles que são cultos, letrados, e são filósofos, são pensadores, são pessoas com grandes atributos, mas espiritualmente também necessitam do conhecer de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O verso 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então nós percebemos essa realidade na vida de Atenas. Paulo, portanto, verifica a condição de Atenas. Ele faz uma leitura do seu contexto. Ele percebe o seu presente. Ele só pode projetar um futuro se ele entende o seu presente, e a partir desse presente ele então caminha construindo um futuro diante da obra missionária, da obra de evangelização. Paulo então, diz o verso 17, discutia na sinagoga, vejam como interessante, ele novamente em Atenas, procura a sinagoga, com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal. Veja, ele já abriu outra frente de estratégia, não somente na sinagoga, mas no verso 17 diz, bem como na praça principal. Como a praça principal era um lugar público, todos os dias ele falava então e encontrava com as pessoas para discutir. O verso 18, veja que interessante, alguns filósofos epicureus e estoicos, que são escolas filosóficas gregas, e estavam ali na praça. Por quê? Porque a praça era o local onde era o areópago, era o local onde havia um púlpito, e esse púlpito então era o areópago, onde as pessoas iam anunciar. Se alguém tinha uma informação para passar, olha, eu estou chegando da cidade tal e aconteceu uma guerra, eu estou chegando de uma viagem de navio, de barco, e o barco afundou, né? Estou chegando com informações que o Império Romano mandou. Então, as notícias, o jornal da época, né? O jornal nacional da época
era exatamente o Areópago. Se você queria estar informado, conhecer tudo o que estava acontecendo, o pessoal ficava plugado, ficava ligado nessa praça pública, aonde também eram feitos discursos de posições, de ideias. Então isso é um fato interessante, né? Bons tempos esses, né? Quando se discutiam ideias. Então, os gregos tinham essa estrutura de levar um pensamento, então por isso que os filósofos epicureus e estoicos estavam lá, porque eles não somente pregavam nessa praça suas ideias, como também ouvia outras ideias de pessoas estrangeiros. E Paulo chega, é um estrangeiro, está falando de coisas que eles não estão entendendo. No primeiro momento ele é ridicularizado, vejam, de coisas que nós falamos em aulas passadas, né? Paulo é ridicularizado, né? Por ele pregar todo dia, o pessoal chama ele de tagarela, né? É um cara que fala demais, está falando demais, parece que só ele tem uma mensagem importante. Isso mostra o incômodo que Paulo trouxe também. Isso também faz parte de uma estratégia. Paulo incomoda aqueles homens de modo que eles queiram ter o interesse de ouvir a mensagem que Paulo estava proclamando. E aí um deles diz, né, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. E Paulo estava pregando, diz o texto, as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E então eles levaram a Paulo a uma reunião do Areópago, então eles deram acesso para que Paulo pudesse falar publicamente as suas ideias de um modo até formal. Né? Então, oficialize, né? Coloque de modo formal as suas ideias para que nós possamos, então, verificar se qual o conteúdo dessa mensagem. E Paulo aceita, então, esse desafio, vai até esse púlpito, esse lugar de divulgação, esse local onde ele poderia falar oficialmente, todos deveriam ouvi-lo, porque ele estando no Areópago, então, as pessoas deveriam ouvi-lo. Vejam que interessante, né? Paulo tem um gradativo, uma dimensão de estratégias que vão consumando a posição dele se apresentar publicamente na cidade, no jornal, né? Então ele está fazendo uma divulgação do Evangelho para todas as pessoas. Não tenham dúvida que todo mundo que estava naquela praça, naquele momento que ouviu, e você vai ver mais adiante que a grande maioria zombou, achou engraçado e foi embora depois que a reunião acabou, mas isso deve ter ficado incomodando e guardado no coração de muitos, e que isso também foi ferramenta para o Espírito Santo agir. Então a proclamação traz resultados que podem ser imediatos, podem ser posteriores e podem ser que há vidas que foram convertidas, nem Paulo estava mais em Atenas quando realmente tomaram uma decisão. Então é aquela questão que nós falamos do cristão ter caráter, ter obediência, de saber que o seu trabalho não é em vão, como diz a palavra do Senhor, e a palavra de Deus não volta vazia. Então, o nosso estímulo não é pelo número de pessoas convertidas, mas pela gratidão a Deus de ter sido instrumento de proclamação e, portanto, mostra o caráter nosso da igreja e como nós somos obedientes a Deus. Esse é o fundamento, essa é a base para que nós possamos entender o como é importante ter a natureza de evangelização, porque ela não está firmada no resultado, mas ela está firmada no realizar a proposta de Deus para a vida da igreja. Verso 21, todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, é tudo que nós acabamos de falar. O Areópago era o centro de comunicação
de uma cidade como Atenas. Isso fazia parte da cultura grega. Você quer conhecer novos pensamentos, novas filosofias, novas notícias e informações, vá até o Areópago e sintonize a sua vida nesse canal e você vai ouvir então as notícias e tudo o que está acontecendo. E era então o que eles faziam naquela época. E o verso 22 então diz: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Que interessante. Paulo agora está usando uma estratégia de abordagem, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de fazer com que a sua palavra seja impregnada de curiosidade, de modo que eles fiquem atentos ao que Paulo vai dizer. Então veja que exatamente o que nós falamos no início do nosso curso. Evangelização tem etapas, né? Quando você proclama, quando a pessoa recebe e a decisão que ela toma. É só no momento que a pessoa toma uma decisão, né, lembrando do que nós falamos, que nós podemos dizer que aquela pessoa realmente foi evangelizada. Só entregar um texto, só mandar uma mensagem, só dar um folheto, só dar uma Bíblia, não nos capacita a determinar que realmente aquela pessoa foi evangelizada. Nós vamos ver em breve também, dentro dessa visão de estratégia, as questões da pré-evangelização, da evangelização e da pós-evangelização, né? Para que nós possamos visualizar que há uma estrutura bíblica que leva as pessoas a tomarem uma decisão e a partir da decisão que elas tomarem, o evangelho passa a refletir realidades na sua vida, e isso faz com que ela se torne um seguidor de Jesus Cristo. E como que ela vai se tornar seguidora de Jesus Cristo? Então esse é o pós-evangelização, que é algo presente também para que a igreja possa pensar e avaliar a estratégia a qual ela quer realizar para a proclamação e a consumação da obra de evangelização na vida da igreja. Mas voltando a Paulo, Paulo então faz um apelo aos atenienses, faz uma ligação com o fervor e a religiosidade que eles têm, e Paulo introduz um item dentro desta estratégia muito interessante. Paulo fala que andando pela cidade viu muitos objetos de culto, muitos altares, e um desses altares estava escrito ao Deus desconhecido, e que vocês também adoram. Paulo fala que vocês, apesar de não conhecerem, vocês têm um altar para ele, e Paulo então faz uma referência no sentido de que ele está trazendo as informações desse Deus desconhecido. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. Paulo pega o vínculo com a cultura, com a realidade a qual ele está vivendo, e faz com que essa realidade possa ser um meio, um instrumento de proclamação do Evangelho, falando do altar ao Deus desconhecido. E Paulo então está dizendo que esse Deus desconhecido agora vai ser conhecido porque ele vai proclamar esse Deus para eles. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso mostra como Paulo também, ao chegar no lugar, ele usava seus atributos. Então não era apenas uma ação do Espírito Santo, não era apenas portas abertas por Deus, mas era também uma atividade racional, uma atividade emocional, uma atividade de observação, uma atividade de oração, de buscar no Senhor recursos de criatividade para criar a situação melhor para a pregação do Evangelho. Isso é um fato muito, muito interessante. Porque às vezes nós achamos assim, eu dei o folheto, agora Deus vai fazer a parte dele. Não é bem assim, né? Biblicamente nós podemos perceber com clareza que há uma responsabilidade muito grande sobre nós. E que nós não temos olhado isso
pela nossa cultura evangélica, pela cultura da nossa tradição, da nossa forma de ser, da forma de ser dos outros cristãos, inclusive, que também não se preocupam tanto com essa realidade, nós achamos que isso não é tão importante e não é assim. Nós delegamos a Deus coisas que são fatos que nós precisamos fazer, e a maneira que fazemos e a melhor maneira que nos preparamos e realizamos também vão surtir o efeito necessário para a proclamação. Então eu vejo que isso é um ponto muito importante nesse texto, quando nós percebemos todas as estratégias que Paulo cria, estratégias espirituais e que vão redundar, vão ter como consequência realidades nas vidas das pessoas as quais estavam ouvindo a Paulo. Paulo mantém o seu caráter e o caráter da palavra de Deus. Paulo não faz da pregação do Evangelho, ainda que de um modo criativo e de um modo contextualizado, ele não diminui o Evangelho para ficar mais aceitável, ele não restringe o Evangelho para que as pessoas gostem das partes que são mais gostosas do Evangelho. Paulo não oferece um bolo onde ele fala assim, se vocês quiserem passar a mão só na cobertura que é gostosa, mas Paulo está dizendo que precisa comer todo o bolo da sua massa, da sua consistência e também da parte que é mais agradável, mais saborosa, né? Então, essa é uma mensagem muito importante, porque nós percebemos hoje que numa visão de facilitar a pregação do Evangelho, há grupos, há igrejas, há estruturas de pregação do Evangelho que diminuem o Evangelho, né? Diminui, então, a questão da preocupação com o pecado, diminui a questão da obra de salvação que Jesus Cristo fez, diminui a importância da ressurreição, diminui uma série de questões para que o Evangelho fique mais aceitável às pessoas, né? Isso aconteceu muito forte no início do século XX na Europa, pela escola teológica liberal, que queria tornar o cristianismo mais aceitável ao homem moderno, e isso trouxe grandes consequências a ponto das igrejas europeias hoje serem muito mais um padrão ético. O cristianismo na Europa é muito mais um padrão ético do que uma confissão de fé e de vida em Jesus Cristo. Isso tem acontecido também no Brasil, em mais ou menos áreas que nós podemos perceber, mas para nós que queremos ser uma igreja conforme o coração de Deus, uma igreja que tenha integridade na proclamação da sua mensagem, nós precisamos fazer como Paulo, ter criatividade, ter contextualização, mas manter a mensagem da maneira correta como a Bíblia nos ensina e pagar o preço dessas consequências. E Paulo fez isso, né? O texto que nós lemos diz que muitos continuaram então a ridicularizar Paulo, pararam de escutá-lo, né? Então a gente pode perceber que Paulo poderia ter ficado extremamente triste, muito derrotado. Puxa, eu estava falando e teve pessoa que foi embora, né? Mas nós precisamos aprender a ter essa coragem, essa hombridade que Paulo teve, né? Essa conduta de perceber que nós temos que manter a integridade do Evangelho, né? Paulo foi muito criativo, fez uma pregação fenomenal, uma mensagem fantástica, e ele teve também grandes resultados, né? Porque quando Paulo fala sobre ressurreição, vida, salvação, então ele toca num ponto muito fundamental e um ponto muito agudo, onde as pessoas vão ou aceitar ou vão rejeitar. Então veja que Paulo levou a mensagem até que as pessoas tomassem uma decisão. Diz o verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio,
membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Veja que, talvez pela quantidade de pessoas que estavam assistindo, ouvindo a Paulo, o número de conversões que aconteceram naquele momento pode ser vista como muito pequena, mas o resultado foi alcançado na estratégia que Paulo teve para a cidade de Atenas. Que o Senhor possa te abençoar, possa suprir nossas necessidades. Nós vamos continuar com esse tema muito interessante sobre as estratégias e sobre as ações que a igreja, o membro individualmente, numa equipe, nós podemos fazer para realizar com propósito, com profundidade, com realidade daquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor utilize essa palavra como fonte de reflexão, que você possa refletir profundamente sobre essas realidades, que nós possamos nos converter a uma realidade de fé e vida da maneira como a palavra nos ensina. Conversão não é somente quando nós passamos por um processo de aceitar e decidir nossa vida por Cristo, mas a palavra metanoia significa mudança de mentalidade, mudança de mente, mudança de pensamento. Então, às vezes nós construímos a nossa vida cristã sobre pensamentos que precisam ser remodelados e reestruturados da maneira como a Bíblia nos diz. E isso eu conto com a sua meditação, com a ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos cada vez mais produzir com profundidade uma estratégia que venha corresponder ao ansejo, ao desejo e ao coração do nosso amado e bondoso Mestre Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te prepare cada vez mais nessa visão. Até a próxima aula. Deus te abençoe.